Olá, meus amigos. Hoje, dia 26 de março do ano de 2021, nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. E o assunto de hoje é com o Dr. Marcelo Duarte Ventura Melo. Ele é veterinário, formado pela PUC Minas, em Betim, e ele tem um assunto muito interessante para poder abordar conosco nessa entrevista, sobre saúde animal. Você sabe quais são as doenças que transmite o seu animal doméstico para você se não tiver cuidado? Sabe quais os tipos de doenças que eles podem adquirir? Sabe que alimentação você tem que dar para o seu animal e qual você não pode dar para o seu animal? Você realmente sabe qual tipo de pet adotar para a sua criança ou para a sua família? Enfim, o Dr. Marcelo vai bater um papo conosco e teremos também interação de 3 amigos de 3 cidades diferentes. Da cidade de Belo Horizonte, o Barbosa Neto, que é o comunicador Barbosa Neto da TV Bandeirantes, do programa Roteiro de Minas, tem uma pergunta para o Dr. Marcelo. Também da cidade de Lagoa Santa, o engenheiro Stefano, também vai interagir conosco nesse programa de hoje. E também da cidade de Ouro Branco, o Faustão, também deixou aí uma pergunta intrigante para o Dr. Marcelo. Vamos aqui ao nosso início e a gente volta já já com vocês, fiquem ligados. Ok, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Na Mídia com Marcelo Maran, recebendo em nossos estúdios o Dr. Marcelo Duarte para o cumprimento aí dos nossos ouvintes e telespectadores. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo com você. Graças a Deus, doutor Marcelo. Nós temos aqui, como o senhor já viu, algumas interações, várias perguntas. O assunto são assuntos que realmente interessam aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. E nós vamos iniciar aqui querendo saber um pouquinho mais sobre o Dr. Marcelo. Quem é o Dr. Marcelo? Onde nasceu o Dr. Marcelo? Né? Qual é a sua história e onde o senhor ocupa hoje o seu trabalho? Vamos lá, doutor. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, conversar um pouquinho, trocar ideia. Nesse momento que a gente não pode, né, encontrar pessoalmente com muita frequência, é sempre bom ter uma interação virtual para os demais que não podem estar com a gente. Eu sou nascido de Belo Horizonte, mas fui criado em Sete Lagoas. Meu contato com os animais é desde novo. Meu pai é veterinário, então desde sempre eu tive, né, essa interação. Diversos tios da família também são veterinários. Eu tenho 3 primos que são veterinários também. Então, assim, é uma família bem puxada para esse lado, né? É a família dos veterinários. Tem bastante gente, cada um na sua área, bacana, né? Ninguém, assim, todo mundo se ajuda, com competências diferentes, é muito interessante isso aí. E esse viés veio todo a partir do meu pai, né? Porque meu pai sempre me levava, meu pai é veterinário que a gente considera a área dos grandes, né? Dos bovinos. Mas ele sempre estava me levando para a fazenda. Ô, Marcelo, vamos lá para você ver o bichinho tal. Adquiriu o amor, o carinho. Foi ali. E teve um dado momento da minha vida em que minha mãe abriu uma loja pet. Uhum. E ela me botou junto na administração. Então, eu acompanhei de perto também essa parte de logística, comecei a ter uma visão sobre clínica de pequenos ali naquele momento e foi despertando um interesse. Uhum. Né? Mas, no meu primeiro ingresso assim, em uma faculdade, um ensino de curso superior, não foi na veterinária, foi nas ciências biológicas. Uhum. Ingressei ali, mas não foi aquela coisa que me prendeu. Eu acho que quando a gente entra para um curso superior é algo sério, é algo que quando a gente termina, a gente tem aí pelo menos a intenção de seguir a carreira naquilo. Então, eu decidi por abandonar o curso de Ciências Biológicas e foi aí que eu entrei na Medicina Veterinária. E aí eu me encontrei. Tive prazer em estudar, que é uma coisa que eu não tinha muito. Quando a gente faz algo que a gente não quer, a gente não tem prazer. Uhum. Né? E na Medicina Veterinária, quando eu entrei para a faculdade, eu senti essa vontade, esse prazer em estudar. Era bom estudar. E aí eu me achei. Que bacana. E me diz uma coisa, hoje o senhor ocupa a sua posição como veterinário atendendo onde, doutor Marcelo? Eu atendo na Clínica Universo Pet, fica na Rua São Paulo, número 158, e presto atendimento na Clínica de Pequenos Animais e esporadicamente trabalho com alguns organismos de vida aquática. Uhum.
Ou seja, é o famoso doutor Peixe. A gente trabalha nessa área também. Tá certo. Doutor Marcelo, eu gostaria de lembrar que o nosso programa tem aí, né, o patrocínio e o auxílio do Grupo Calcete, através do nosso empresário e amigo, patrono, doutor Antônio Pontes, né? E o Grupo Calcete, como o senhor sabe, tem 50 anos aí servindo a nossa história de Sete Lagoas e, por que não dizer, ao Brasil. Deixando um abraço carinhoso ao pessoal do Grupo Calcete, especificamente no Grupo Proflora e Calcete Concretos. Também deixando registrado aqui um abraço também a Cortinas Carnot, através do empresário Carnot Guedes, a Multividos, meu amigo Aguinaldo, Água Florença, água mineral de qualidade, que é essa que o senhor está tomando aí nesse exato momento, né? Universo Pet, cuidando da saúde de seu animal de estimação, do qual o senhor representa aqui também hoje, e a JG Gráfica, através dos meus amigos Zé de Paula e Juca. Doutor, nós vamos começar então a nossa interação e eu faço a seguinte pergunta, já iniciando. As pessoas têm aquela curiosidade de ver, através de filmes, e a gente vê isso também, vários animais domésticos. Tem gente que cria em casa jacaré, tem gente que cria porco, né? Eu já vi cobra, algumas espécies de répteis, enfim. Animal doméstico inclui um todo, e o veterinário atende esse todo, logicamente. E a pergunta que fica, e a primeira pergunta que eu faço até de um vizinho nosso, que tipos de animais que são comuns, especificamente aqui na nossa região, que o pessoal cria em casa? Olha que interessante. Vamos lá, doutor. Perfeito. Em primeiro lugar é o convencional, que todo mundo tem um cachorro e o gato. Esse não falta. Não falta. São as espécies mais difundidas. Os gatos, até como título de curiosidade, têm aumentado mais do que os cachorros. O pessoal tem preferido mais gatos do que cachorro. Né? Cachorro, ele demanda uma área maior, um cuidado assim, de atenção maior. Os gatos são mais independentes. Não que gato não precise de atenção. Certo. Né? Mas os gatos são mais independentes. Então tem aumentado uma demanda maior por busca pelos felinos. Mas essas espécies diferentes, né? Igual o senhor mencionou, a gente tem as aves, né, com grande quantidade, as calopsitas. Calopsita é aquele espécie de periquito, sei lá, é isso mesmo? É o que o famoso tem um tupetinho. Tem um tupetinho. Fala, isso. É o tupetudo. Esse mesmo. Né, e tem os periquitos australianos, né? Aí a gente tem as espécies nacionais que tem que tomar cuidado, porque elas têm que ser legalizadas para trabalhar, que são os papagaios. Através do IBAMA, né? Tem que ter aquela licença, não é isso? Você tem que ter contato com o órgão ambiental, fazer compra em um criatório credenciado pelos órgãos ambientais, né? Certo. Para ter tudo certinho. Quer dizer, não é proibido, mas a pessoa tem que ter a licença, né? Perfeitamente, isso aí. Ele tem que ter todos os trâmites para você ter certeza que aquele animal não é fruto de maus tratos e nem de tráfico. Tem esse detalhe também. Então... E esse pessoal que é conhecido como passarinheiro, costuma ter 20, 30 gaiolas em casa, ainda é comum isso aqui, ô doutor? Tem diminuído bastante, né? Que a força-tarefa dos órgãos ambientais fiscalizadores tem aumentado. Sim. Né? E a multa não é nada agradável, né? A gente tem aí... Não sei te falar em valores nominais, mas é bastante preocupante quando o cara toma uma multa dessa. A título de curiosidade, você acha que a última vez que eu escutei um papagaio dava uma multa de R$5.000? Ai, meu pai do céu. Mas veja bem, às vezes as pessoas só citou o papagaio, por exemplo. Eu já vi várias cenas lamentáveis na internet de pessoas que criaram aquele animal com muito carinho, tratam como se fosse alguém da casa. A polícia vem e apreende aquele animal. Eu já vi histórias tristes, né? Essas pessoas que mantêm esse animal, digamos assim, em sigilo em casa, mas gostariam de legalizar, é possível? Existe essa forma de legalizar um animal e dizer, olha, eu estou com o animal aqui, mas ele é bem tratado? Mara, eu acredito, assim, eu não tenho propriedade suficiente para te informar com exatidão esse processo. Mas eu acredito que ainda não é possível legalizar quem tem esse animal. Não. Porque a partir do momento que ele obteve de maneira ilegal. Né? Mas existe como obter hoje um papagaio de maneira legal? Sim, é possível. Igual eu te expliquei. Tem que vir direto de criatórios credenciados. É uma reprodução que não é em vida livre. Uma reprodução em cativeiro. Né? E pessoa que tem esse criatório, ele é fiscalizado por vários órgãos. Entendi. Então aí a gente tem novamente a certeza... Tucano, vários tipos de animais, né? Várias espécies que são brasileiras, né? Então aqui na nossa região é comum. É comum sim. Tantas ilegais, né? Infelizmente. E o problema também das ilegais, Mara, é a falta de conhecimento. Porque geralmente uma pessoa que... Vamos voltar no papagaio, que é um exemplo muito fácil, né? Certo. Que pega um papagaio da natureza. O que ele é acostumado a dar? Se eu te perguntar assim, qual que é o alimento que o papagaio come? O que você me responderia?
Olha, Girassol. Girassol, né? Estava tentando lembrar o nome, girassol. É o mais mesmo? fácil. Só que essa não é a alimentação adequada. Seria frutas na natureza, alguma coisa Exatamente. Na natureza do Brasil, o papagaio não se alimenta de semente de girassol. Que loucura. A semente de girassol é um produto que nós inserimos. É fácil para eles, é gostoso para eles, mas faz uma analogia como se der doce para a criança comer só doce. Todo dia a criança vai ficar comendo doce, vai ficar diabética. Exatamente, vai dar problema hepático. E é por isso que os papagaios de pessoas sem instrução, elas costumam falar, papagaio vive 20, 30 anos. Não, papagaio tem relato de 80 anos de idade. 80 anos? Que loucura. E é outra coisa que a gente tem que se preocupar. É um animal que vive muito. Você vai ter a ciência para cuidar dele, né? Você vai ter o tempo para cuidar disso. Vive mais que a maioria dos seres humanos. Exatamente, vive mais que muito humano. Tratado da maneira correta, com a alimentação adequada, né? Então, assim, é igual eu te expliquei, não é só dar a semente de girassol, mas também não é só dar uma ração. Quer dizer, qualquer dúvida, procura o veterinário. Converse com o veterinário, né? Hoje, na internet, a gente tem a facilidade de difusão de informação. Certo. Mas, infelizmente, de vez em quando, ainda trombamos em várias fake news. O senhor já recebeu lá no seu consultório, por exemplo, papagaios para consulta? Não, aí é uma outra coisa que a gente precisa conversar os veterinários têm as suas especialidades, entre aspas, né? Eu não sou especialista. Em aves. Isso, a gente precisa ter um conhecimento maior. Quando eu recebo Mas uma em ave, peixe. O meu em peixe eu já tenho mais, por exemplo, que em aves. Certo. Mas eu tenho amigos que atendem aves, então é de bom senso Indica. Encaminhar. Exatamente. Tá certo. Doutor, tem também uma pergunta de um amigo que pediu para lhe fazer, ele não quis gravar essa pergunta, relacionado à questão do animal dormir, seja com ele ou seja com as crianças. Quais os riscos? Existe risco do animal, seja um cachorro ou um gato, que é mais comum, de dormir? Né? Porque eu já vi em cenas em filme, inclusive, que o cara dorme até com cobra, réptil. Né? Me diz aí quais são os riscos. Em relação a riscos, Maran, tem que ter a higiene. É o primeiro ponto. Você pode dormir com o animalzinho no seu quarto? Pode. Mas para isso, você precisa fazer um check-up no seu animal com uma frequência que não seja só quando ele está ruim. O animal adoeceu, vou levar no veterinário. Não, vamos trabalhar no preventivo. Se você quer ter esse contato mais próximo, trabalhe no preventivo. Faz vacinas, né, nas épocas adequadas, com protocolo adequado, sem atraso. Né, trabalhar com, por exemplo, os repelentes para leishmaniose, porque a leishmaniose é uma zoonose. Zoonose é aquela doença que você até mesmo falou, que passa do animalzinho pra gente. Pode passar. Pode passar. Então, o gato, por exemplo, tem doenças que o gato pode transmitir? Também. Por isso que muita gente fala, né? A mulher ficou grávida, tem que doar o gato. Tem esse estigma. Exatamente, esse mito, né? E esse mito é real? Não, é tudo questão de higiene. Você tem que ter higiene. O animal defeca, o gato é comum ele defecar dentro da casa, por exemplo. Ele vai defecar principalmente na caixinha de areia, ele já é extremamente higiênico. Ele sim, mas o cachorro já é diferente. Também, o cachorro, ele se for bem educado, ele vai ter o local em que ele vai fazer as necessidades dele. O correto é isso. Isso, né? Que aí você vai ter uma higiene melhor, um controle do seu ambiente melhor. Entendi. Doutor, me diz uma coisa aqui. O animal foi ao veterinário, o senhor passou lá a receita dos remédios, entre elas remédio para dor. E a pergunta que fica é, como é que você identifica que o animal, seja um gato, seja o cachorro, que é o mais comum, está sentindo dor? Como é que é isso? Maran, eu vou falar para você, vamos começar que isso vale para quase todas as espécies. Tá? Inclusive organismos aquáticos. Uma das primeiras coisas que a gente percebe que o animal está sentindo dor é mudança de comportamento. Você não vai saber se seu animal teve mudança de comportamento se você não convive com ele. Entendi. Então, mais uma vez, eu estou pregando a importância de ser companheiro do seu animal. Ou seja, tipo assim, ele sempre é brincalhão, de repente ele está quietinho no canto e não mexe. Exatamente. Né? Você vai perceber, está comendo menos. Né? Uma coisa é você dar a ração para o seu cachorro, você sai, de noite você volta, completa o pote dele, você não vai ter muita ciência do que está acontecendo no restante do dia. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Então, sintomas de dor vão a partir disso, né? Uma falta de movimento. Isso é para qualquer espécie, seja cobra, os coelhos, que são os lagomorfos, as tartarugas, né? Até mesmo os peixes.
falta de apetite. Você falou de tartaruga, por exemplo, ela é proibido, tem que ter licença para a pessoa criar uma tartaruga também? Sim, os tigres d'água, que são a tartaruga de forma aquática mesmo, né, que tem maior parte da vida na água. Certo. E os jabutis, que tem maior parte da vida em terra, eles têm que ter uma licença ambiental para você ter. Sim. Quer dizer, se o IBAMA pegar na sua casa e não tiver licença, bye bye. Dá problema. Dá problema. Dá problema. E hoje o crime ambiental, cada vez mais a pena maior, não só em questão de multa, né, mas pelo estabelecimento da lei sanção do aquele cachorrinho, né, todo mundo sabe daqueles maus tratos que ele sofreu. Infelizmente, né? Mas foi uma vitória para nós receber um aumento da pena em maus tratos aos animais. Então, dependendo da situação, como você cria esse animal, você enquadra em crimes de maus tratos aos animais, e aí a pena vai complicando mais ainda. Complica a vida do cara. Isso. Doutor, nós temos a participação em nosso programa de algumas pessoas, são alguns amigos, graças a Deus, como comunicador, nós temos amigos aí de várias partes do Brasil. Um deles é da cidade de Lagoa Santa. O nome dele é Stefano. O Stefano é um engenheiro e ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Stefano. Boa tarde, meu amigo Marcílio Maran. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Primeira Linha Web Rádio. Doutor Marcelo, quem está falando aqui é Stefano, um engenheiro. Estou falando de Lagoa Santa, Minas Gerais. Gostaria de saber do senhor como é o tratamento, como é conviver nesta pandemia com os animais domésticos que tanto nos acalentam e tanto nos permite compartilhar uma vida mais amorosa, mais humilde. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Portanto, aí a pergunta do doutor Stefano, engenheiro lá da cidade de Lagoa Santa, é contigo. Stefano, muito obrigado pela pergunta. Nessa pandemia, por mais que tenha sido ruim para todos nós, né, em questão de convivência, de saúde, no início da pandemia, na minha opinião, houve um ganho para o lado animal. Porque as pessoas passando mais tempo em casa passaram a observar mais seus animais. E com isso, começou tratamentos precoces em certas patologias que eu pegava rotineiramente. E isso fez com que a qualidade de vida dos animais, pelo menos nesse primeiro momento de pandemia, porque a pandemia infelizmente ainda não acabou, então eu não posso fechar com uma conclusão positiva o que está acontecendo. Mas num primeiro momento, Stefano, foi positivo para o lado dos animais, pelo menos na minha área de atuação, no local que eu trabalho. Houve uma demanda, uma procura maior por consultas, principalmente preventivas. Algo que não acontecia há muito tempo, né? Então, isso foi um ganho para o lado animal. E com isso a gente consegue trabalhar trazendo mais saúde para eles, trabalhando mais vacinação. Os proprietários começaram a preocupar mais com isso, né? Porque a pandemia, além de gerar um medo neles, eles pensaram, e os animais também? Será que eles precisam de um cuidado a mais e tal? Passando mais tempo em casa e vendo mais os bichinhos, a gente teve esse ganho. É interessante, doutor, lembrar também que não só o animal, como ganho também para o próprio ser humano, porque a pessoa está presa em casa, mas tem pelo menos um animal de estimação, creio eu, que psicologicamente falando, isso aí, essa interação homem-animal doméstico, ajuda o psicológico do ser humano, concorda comigo? Sem dúvida nenhuma, mano, né? É até aconselhável para uma pessoa que, por exemplo, mora sozinha e hoje é obrigada a ficar de quarentena, né? Por diversos tipos de restrições. É bom ter uma companhia. Né? Que tenha uma companhia, né? Pensando sempre, escolhendo sua companhia num ambiente que você tem, adequado, né? Procure a gente para conversar, os veterinários né, para discutir esse tipo de coisa, para aconselhar, gente, estamos sempre disponíveis. Liga lá na clínica se precisar de algum conselho nesse sentido. A gente vai trocar ideia, vai ser sempre benéfico para os dois lados. Tem que ser bom para a pessoa e para o animal. Que bacana. Tá aí, Stefano, portanto, o doutor Marcelo respondendo a sua pergunta. Vamos para mais uma pergunta aqui, dessa vez da cidade de Ouro Branco, né? Primeira Linha Web Rádio, como eu sempre digo, de Minas para o Brasil e para o mundo. Tem essa pergunta agora da cidade de Ouro Branco. E quem faz a pergunta para o senhor é o meu amigo Faustão, da cidade de Ouro Branco. Vamos ver qual que é a pergunta do Faustão. Olá, meu nome é Geraldo Faustão Viana Nicodemos, popular Faustão, da cidade de Ouro Branco. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Marcelo, grande veterinário, né, na área científica, né?
no atendimento aos animais, se fala muito nos 4 cantos do Brasil sobre a questão do Covid-19. Animal transmite o Covid-19? Ele pode ser o transmissor do Covid-19? Ele pega o vírus do Covid-19? É uma pergunta que eu gostaria de perguntar a ele, entendeu? Até porque se o ser humano está propício a pegar o vírus do Covid-19, eu acredito que animal também possa também pegar, né, o vírus. Isso pode acontecer ou já aconteceu? O senhor já teve algum caso que o senhor já acompanhou? Aí gostaria de fazer essa pergunta ao senhor, doutor Marcelo. Muito obrigado a você, muito obrigado aí, Marcílio Maran, por essa oportunidade de poder estar aí fazendo a pergunta no momento tão difícil e no momento que todos nós estamos preocupados, e com a ajuda do senhor, doutor Marcelo, vai ajudar muito ainda na questão dos animais. É isso aí, portanto, aí o Faustão da cidade de Ouro Branco. É contigo, doutor. Muito obrigado, Faustão, pela pergunta extremamente pertinente, né? O que a gente tem hoje, Faustão, é o seguinte: não se pode afirmar que os animais têm a capacidade de transmitir o coronavírus para seres humanos, tá? Existe muita fake news em relação a isso, então eu até proponho aos senhores ouvintes que quando forem buscar algum tipo de informação na internet, procurem pelos conselhos responsáveis da medicina veterinária, tá? O Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eles têm redes sociais, eles soltam notas esporádicas em relação a esse tema, e é um local confiável, né, dessa fonte de informação. O que temos hoje é o seguinte: sim, os animais podem pegar o Covid-19, mas nem sempre apresentam o sintoma respiratório comum em seres humanos. Em alguns casos, eles apresentam, por exemplo, problemas no coração, né? Não é parecido com o ser humano. E sabe-se que o ser humano, talvez, por meio de superfície, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que um ser humano está com a mão contaminada, vai no seu cachorrinho, mano, e passa a mão nele. Certo. Tá? Você, depois de um tempo, chega, vê seu cachorrinho, você vai fazer o quê? Vai fazer um carinho nele. Mesma coisa. Beleza? Passou a mão ali no seu cachorrinho. Ali. Você não higienizou as mãos depois, foi comer alguma coisa, ou caiu um cisco no seu olho, você coloca o dedo no olho. Foi embora. Foi embora, né? Pode ter o risco de pegar. Mas vocês entendem que a transmissão não foi direta? Uhum. Né? Foi por meio da superfície. Existem casos de animais positivos para Covid-19. Teve um caso recente de um cão em Belo Horizonte, diagnosticado com Covid-19. Que loucura. Recente isso? Recente. Mas, Faustão, ainda não é comum os veterinários fecharem esse diagnóstico nos animais. Certo. Tá? É um teste caro para ser feito, né? Para testar esses animais. Ainda falta mais estudos, né? Existe uma força-tarefa enorme para desmistificar esse tipo. Animal pode ou não transmitir. Então a área veterinária está agindo. Está agindo forte. Então o que eu posso te falar é que, por enquanto, não se tem dados suficientes para falar que os animais podem transmitir o Covid-19 para seres humanos. Até porque, doutor Marcelo, é bom lembrar que o animal é doméstico, ele não fica na rua como nós, a não ser aqueles que costumam soltar e dar a voltinha na rua. E dar a voltinha dele, né? Mas tomar cuidado com higiene. Pego mais uma vez no pé de todo mundo e dos ouvintes com a higiene dos animais, tá? E higiene das nossas mãos, né? Álcool em gel aí não pode faltar. Então tomar muito cuidado com esse tema, com fake news, viu, gente? Muita gente abandona os animais por fake news. Medo. Medo. Não façam isso. Procura órgão oficial. Tá com dúvida? Liga para um veterinário, um amigo seu, ou para uma clínica para tirar uma dúvida, né? Não custa nada. Informação que a gente vai repassar, essa ideia que a gente vai trocar, não custa nada e esclarece. É bom isso aí para todo mundo saber. Não abandone seus animais. Não existe dados nenhum que comprovam que os animais, de forma direta, transmitem o Covid para seres humanos. Opa, tá aí uma excelente informação. Portanto, o Faustão recebendo aí da cidade de Ouro Branco a informação do Dr. Marcelo. Vamos aqui para o próximo convidado nosso a vir fazer a pergunta. É um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele está na TV Bandeirantes, aqui em Minas Gerais.
É o Barbosa Neto do programa Roteiro de Minas. Está aí o Barbosa Neto também fazendo uma pergunta para o doutor Marcelo. Vamos lá. Olá, Marcílio Maran. Olá, doutor Marcelo. Aqui quem fala é Barbosa Neto. É uma satisfação estar participando com vocês. Barbosa Neto aqui do programa Roteiro de Minas, que vai ao ar todos os sábados a partir das 10h30 da manhã, através da TV Bandeirantes para todo o estado de Minas Gerais. É uma satisfação participar com vocês. Eu sei que são muitas as perguntas, porque o relacionamento do ser humano com os animais remonta aí os primórdios da civilização, não é isso? Então, eu perguntaria o seguinte, uma pergunta mais objetiva que vai falar sobre o momento atual. Um casal que tem o seu filhinho aí de 1 ano de idade, por exemplo, qual a raça de cão que ele pode dar de presente para o seu filho? Ou seja, qual a raça de cão que é mais propícia para o relacionamento com uma criança a partir de 1 ano de idade? Ok, doutor? Aí, tá aí, portanto, a pergunta do Barbosa Neto, esse grande comunicador, que a gente tem o prazer de ter aqui conosco, participando e fazendo a pergunta. É contigo aí a bola, doutor. Barbosa Neto, é uma honra receber uma pergunta sua. Vamos trabalhar um pouquinho em cima do que você me perguntou, então. Os animais, de acordo com algumas raças, eles têm tendência a certas índoles, né? Mas se você me perguntar diretamente, né, como se... uma pergunta direta só para mim, ou até mesmo para outros telespectadores, não tem problema. Para mim, a melhor raça para se ter é o famoso tomba-lata, vira-lata, tomba-lata, vira-lata ou SRD, como os veterinários gostam de colocar. Mas essa foi nova para mim, viu? Porque tomba-lata. Já é o sinônimo do vira-lata, né? Que interessante. E são vários. Esse é típico do Brasil. Típico. Esse é o original do Brasil. Então o Brasil, a raça do Brasil é vira-lata. Vira-lata. Meu pai Deus. Explica essa aí, doutor. Vamos lá. Agora falando um pouco mais sério. Certo. Né? Vamos lá. O vira-lata, gente, é uma raça que, quando se mistura diversas raças, você começa a tirar alguns problemas genéticos que diversas raças puras têm. Aconteceu com o Brasil, viu? Pois é, isso aí. O Shih Tzu, por exemplo, uma raça extremamente dócil, né? Mas é o que a gente chama de braquiocefálico, é aqueles que tem um focinho para dentro. É o meu, por exemplo. O seu, isso aí. São raças com tendências a alguns problemas respiratórios. Caramba. Né? Pelo defeito anatômico de nascença dele. Então, você já tem que ter um cuidado maior com isso. Para uma criança de 1 ano, igual ele me perguntou, você tem que pensar que é uma raça de pelo longo. E criança tem tendência a puxar pelo. Né? Então vai querer brincar com o cachorrinho. Não vai puxar o pelo? Puxar o rabo, né? A cauda dele. Então, tem que se pensar nisso. Apesar da índole, você tem que pensar... Como que essa criança vai interagir com esse animal? Qual que é o ambiente que esse animal vai estar? Porque você tem que gerar conforto ao animal. O bem-estar não é só humano. Exato. Hoje em dia nós temos que pensar no bem-estar animal. Certo. Então, para uma criança de 1 ano de idade, igual o senhor me perguntou, eu acredito que uma raça de pelo curto seria ideal. Já vai ter menos área para a criança poder puxar. E tem que ter uma raça paciente, né? Porque... a criança vai interagir com o animal. Mas vira-lata não é raça, como é que vai fazer? Vira-lata é uma raça, que é uma isso, raça? Mano? É uma raça, é uma mistura de raças, é o brasileiro. Então existe isso, vira-lata é raça. Pra mim é considerado uma raça, que chique, interessante. Então não tão mal assim também, não. Não, então assim, o labrador, por exemplo, uma raça grande. Famoso. Você tem que pensar que você vai ter que demandar espaço, mas é uma raça extremamente dócil e paciente com criança. É espaço e ração. Exatamente. E consulta veterinária. Labrador, ele demanda uma assistência maior porque ele tem uma energia quase incansável, né? Então, você tem que pensar muito nisso. Se você vai conseguir prover gasto de energia suficiente para esse animal, né? Uma criança de 1 ano vai cansar ele bastante, mas... Né, você também vai ter que dar os passeios. Você não pode só prover a criança, você tem que prover também o animal. Né? Então é o que eu bato sempre na tecla. Hoje em dia não se pensa mais só no ser humano. O bem-estar animal está em alta e a gente tem que olhar sempre esse lado. E por que eu defendo muito o vira-lata? Porque o vira-lata, Maran, a gente acha para adotar. Inclusive você falando em adoção aqui em Sete Lagoas, no Zoonose. Exatamente. Que eu tive recentemente lá, tem vários lá para poder serem adotados. Exatamente. Né? E são animais
extremamente gratos. E já vacinados e já sai de lá pronto, castrados. Exatamente. Então é um benefício muito grande. Você dá uma oportunidade de uma vida melhor a um animal. Você vai colocar a sua criança em contato com um bichinho, né? Então sempre prestar atenção no primeiro contato, para o cachorro não estranhar também. Tem que ter questão de idade, adoção do animal, o pessoal sempre procura filhote, mas nem sempre é. Nem sempre é. Tipo, quando você for adotar, geralmente esse pessoal que está propondo um animal a ser adotado, ele já tem algum dado da índole dele. Certo. Então ele vai te ajudar a escolher isso perfeitamente. Então, o aconselho que eu dou aos senhores e aos ouvintes é: procurem adotar em primeiro lugar. Né? Se for do seu desejo uma raça específica, novamente, a internet tem muita informação em relação a isso, a questão de comportamento animal, mas sempre tenha em mente, você vai conseguir também atender esse animal, porque hoje em dia não se pensa só se o animal me atende. Eu também tenho que atender aos certos critérios que o animal exige. Doutor, o senhor falou que é uma raça extremamente grata, né? Eu já vi casos de vira-lata salvando o seu dono de pitbull, por exemplo, né? Exatamente. Ele né? dá a sua vida pelo dono. Hoje em dia é muito comum a gente ver, por exemplo, moradores de rua saindo em ambulância, seja por quadros de Covid, né? Hoje mais comum Covid. E os cachorros acompanhando. O cachorro acompanha a ambulância. Que coisa incrível. Né? E pensa pra você ver que vida que um morador de rua pode dar ao seu animal. Ele com certeza não vai vacinar. Ele com certeza dificilmente vai dar algum vermífugo, né? A comida, geralmente a comida que ele mesmo come, ele divide com o animal. E mesmo assim, mano, é o amor e o carinho e o animal retribui. Não importa o local, ele dorme ali junto na chuva. O animal não olha rico, pobre, né? Não olha raça, não olha nada disso. Ele retribui o carinho que recebe. O senhor falou aí agora, doutor, uma coisa interessante sobre a alimentação do animal, né? O morador de rua, mas não é só ele. As pessoas domésticas em casa também costumam fazer isso. Dar o alimento o alimento humano para o animal, até onde isso é prejudicial? Porque tem gente que não tem condições de comprar ração. Certo. E acaba tendo que entrar nessa. Quais são os seus conselhos e quais são os riscos? Vamos lá. Existem diversos tipos de alimentos que podem ser fornecidos aos animais, mas tem também aqueles que não podem. Então a gente tem que tomar cuidado com certos. Vou falar poucos aqui. Por exemplo, de tempero, que a gente usa muito na comida, alho e cebola. Não pode ser oferecido aos animais. Ai, caramba, sério? Sério. Então tem muitos temperos prontos que a gente usa. Vou temperar aqui o meu frango aqui e depois eu dou um pedacinho pro meu cachorro. Não pode. Não é aconselhável. Nem para gato. Também não, tá? Uva é uma fruta que não pode ser dado. Tem certas frutas cítricas que a gente tem que dar com muita cautela. Então, dependendo do tutor, se ele não for muito criterioso, eu prefiro falar que não pode. Entendeu? A gente até pode. Tem que tomar cuidado com isso também, senão... A uva, viu, gente? Não é o vinho. Não dá, né? O vinho também não, de jeito nenhum. Bebida alcoólica, tá, gente? Pra cachorro, não. Nem gato. Tem gente que acha uma brincadeira. Legal, né? Bacana, meu cachorro bebe comigo, coloca no copo, tá errado. Não pode. Façam isso, não. O cachorro vai gostar da aguinha dele lá, pode ficar tranquilo. Tá? Da outra água, não. Outra água alcoólica deixa pra depois. Mas em relação a comidas, né, que você fala de alimentação humana... com indicação veterinária ou de zootecnista, ok. A gente faz a dieta balanceada de acordo com o que aquele animal está precisando. Certo. Mas igual você falou, Marcelo, uma pessoa que não tem condição. Maran, hoje em dia tem ração de todo tipo. De todo preço, né? De todo preço. Então, se você não tem instrução e nem muita condição, vai no feijão com arroz do cachorro. Dá a ração. Dá a ração. Melhor, entendeu? Que aí você vai ter menos problema. Né? Você não sei te falar de questão de valor, estou um pouco por fora no mercado. Mas tem rações mais baratas. Tem. É o que a gente chama de combate, não é o melhor, mas a cada dia que passa, Maran, mesmo as rações básicas estão melhorando. Tem esse lado. Entendeu? Então, cada dia que passa, a gente vai trabalhando mesmo com as mais baratas, elas têm ganhado qualidade. Existe uma preocupação, doutor, relacionado à questão de doenças. Vamos voltar nesse assunto aqui, de doenças que os animais podem transmitir. Nós falamos, o senhor falou agora há pouco sobre a questão da Covid, né? Explicou bastante sobre esse assunto, é importante quem pegou o vídeo nesse espaço que retorne o vídeo aí para poder assistir, né? Mas mesmo nós partimos agora para falar sobre essas questões das doenças que podem os seus animais de estimação transmitir. Nós vamos ver aqui agora o vídeo de 1 minuto do Grupo Calcete, que completou no ano passado 50 anos, está aí conosco aí, trazendo progresso não só para Sete Lagoas, para Minas e para o Brasil. Grupo Calcete, a gente volta já já. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu
Aqui Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, estamos de volta na mídia com Marcelo Maran, recebendo em nosso estúdio o Dr. Marcelo Duarte, que fala sobre saúde animal, sobre o seu animal de estimação. E, doutor, nós havíamos dito aí antes desse intervalo, onde apresentamos aí a história do Grupo Calcete, que é uma história maravilhosa, o senhor logicamente conhece o Grupo Calcete. Nós iríamos falar sobre as doenças transmissíveis. A pessoa tem um animal doméstico em casa, mas fica com aquela preocupação. Mas vem cá, tudo bem, mas quais o cuidado que eu tenho que ter, quais doenças eu posso... meus filhos podem ter dos animais. Vamos lá, o senhor pode ir pelo menos os 3 exemplos mais práticos aí que eu vi, né? O senhor disse que é muito comum a questão dos pássaros, o senhor disse que é o cachorro, cães e gatos, felino, né? E os cães. Vamos lá então, doutor. Vamos lá, nos cachorros, o que eu fico muito preocupado, porque em Sete Lagoas tem aumentado bastante o número de casos, é a leishmaniose. A famosa. Então, como é que ocorre essa transmissão? Diretamente pelo cachorro humano? Não. O que ocorre é, você tendo um portador da doença próximo a você, você favorece com que o mosquito palha, que é popularmente chamado de mosquito palha, pique o animal, se contamine e depois pique um ser humano, por exemplo, transmitindo a doença. Se ele pousar no alimento, por exemplo, também pode transmitir? Não, dificilmente. É via saliva. É só saliva? Ele tem que picar. Tá? Entendi. Então, e como que a gente vai evitar isso então? Trabalhar com repelente. Né? É muito difícil a gente matar um mosquito que vive no ambiente e controlar esse tipo de coisa, tipo um Baygon, por exemplo, que seja. Vai gastar demais. Fora a poluição, o cheiro ruim, né? O repelente você passa no próprio corpo, que você está dizendo. Você pode... hoje nos animais tem as coleiras repelentes. Tu está falando no ser humano. No animal. No repelente no animal. Isso. E no ser humano pode ser usado também. Nada interfere. E cuidar do ambiente, porque a leishmaniose, o mosquito tem tendência a aparecer em matéria orgânica em decomposição. Certo. Então, você, por exemplo, se não limpa o quintal todo dia, deixa o cocô do cachorro lá. Isso pode ocasionar. Pode atrair o mosquito da leishmaniose para próximo da sua família, da sua casa. Entendi. Né? Então, é importante a higienização geral, diária, isso. Né? E essa questão de trabalhar com repelente. Com repelente. Isso vale para o cachorro e para o gato? O gato é mais difícil ter a leishmaniose. Certo. Existem alguns casos, né? Mas o foco principal são os cães. Aí a gente tem que trabalhar com essa coleira repelente, que tem diversas marcas no mercado, né? Muito idôneas, são coleiras boas. E obedecer às vacinações também. Exatamente. Né? Hoje existe vacina para leishmaniose, né? E apesar de causar assim certos efeitos colaterais, o efeito final compensa muito. Okay. Né? O animal fica prevenido mais ainda de contrair uma doença que não tem cura no Brasil, né? E ainda pode ser transmitida a seres humanos. Porque humanos. existe cura em outros países da leishmaniose? Alguns países trabalham com certos produtos que pode reduzir a taxa bastante. De mortalidade. Né? De reduzir a taxa de infecção do animal. Entendi. No Brasil, certos produtos não são permitidos trabalhar. Entendi. E os 2 que a gente tem não permite uma cura parasitológica. Permite a cura clínica. O animal fica sem sintoma. Mais um apelo que eu faço também aos ouvintes, aos tutores: não sacrifiquem animais com leishmaniose. Antigamente era preconizado isso. Animal deu positivo, eutanásia. Vamos sacrificar. Hoje é diferente. Hoje tem tratamento. Existe a cura clínica, não parasitológica. É que nem a AIDS, né? Não existe a cura, mas existe um tratamento. É um exemplo bom. Né? É isso mesmo. Ok. Doutor, e os gatos, por exemplo? Como é que seriam as doenças que podem transmitir para o ser humano? Certo. Né? Antigamente, a doença era conhecida como doença do jardineiro. Sei. Ela causa uma lesão ulcerativa nos gatos. Né? O que eu quero dizer com isso? Aquelas feridas abertas. Fica muito feio.
E a transmissão é facilmente pelo contato, né? Um ser humano que tenha contato direto com as lesões desse gato pode contrair essa doença, que vai também causar lesões ulcerativas nos humanos. E o problema é que isso é um fungo, gente, e fungo demora um pouco para ser tratado, né? Em gatos, por exemplo, a gente tem uma expectativa aí de medicação de 90 dias de tratamento. É muito tempo. Então, tomar bastante cuidado. Quando você vê um gatinho de rua todo machucado, você quer ajudar? Toma cuidado, põe luva, né? Não corre risco, não precisa maltratar de jeito nenhum, mas tenha cuidado com a sua, né, com a sua higiene e com a sua própria saúde. Então, pessoas que têm gatos, evitem que seus gatos saiam nas ruas. Gatos pegam essa doença brigando com gatos contaminados. E aí pronto. E aí traz a doença para dentro de casa, né? E por ser uma doença difícil de ser tratada, a melhor maneira é a prevenção. Mas o senhor está falando evita os gatos saírem na rua, mas o gato sai, né? Principalmente o macho. E aí? Isso. Vamos trabalhar então com castração, né? Quando a gente castra, a gente inibe o comportamento territorialista dos animais, o que faz com que eles tendem a sair menos de casa. E, gente, tem que telar mesmo. Telar a janela, telar a porta, se a porta tiver fresta, e impedir que os animais saiam de casa. Além dessa que pode pegar nos seres humanos, tem outras doenças que não tem cura nos gatos, que é a FIV e a FeLV, conhecido como AIDS e leucemia felina. Ô, louco. Que não tem cura, gente, e o animal tem um prognóstico muito ruim de vida, né? A tendência dele aí é viver pouco tempo depois de diagnosticado essa doença. E ele pega isso nos gatos de rua, por meio de briga, de contato direto. Quer dizer, a 7 vidas vai embora de uma vez só. Rapidinho. Então, a melhor maneira é prevenção e impedir que os gatos saiam de casa, né? Então, é mais um cuidado que as pessoas têm que ter ao escolherem ter um gato. Antigamente, o gato era criado bicho solto. Hoje, você tem que tomar cuidado. Que loucura. Doutor, agora o terceiro exemplo que eu te dei, aves, para quem gosta do tipo dos famosos aí, periquitos, sei lá, que o senhor já havia dito, que é o mais comum, né? Isso. Tem algumas doenças, principalmente que atingem o trato respiratório dos humanos, que podem ser passados direto pelas aves. Que loucura. Né? E algumas questões de contaminação por exemplo, verminose, pessoa que não tem muita higiene com as fezes das aves, né? E depois não higienizam as mãos diretamente, pode acabar pegando algum tipo de complicação nesse sentido. Então tudo parte da higiene. Bate sempre no pressuposto de higiene. Você tem higiene, trabalhar com prevenção, dificilmente você vai precisar de mim para tratar seu animal de doença. Doutor, vamos lá então. Vamos falar aqui do assunto que eu discuti bastante aqui naquela última entrevista que eu fiz relacionada ao universo pet, né, com os proprietários lá da empresa, quando o senhor foi classificado por esse comunicador aqui como Doutor Peixe. E algumas pessoas me perguntaram, mas tem isso mesmo, Aran? Tem. É uma especialidade que o senhor tem na área de cuidar dos animais, que diria aí, os animais aquáticos, né? Então, como é que é esse lado do mundo aquático, né? Ele é muito... A pessoa hoje, eu quero ter um aquário em casa. Quer dizer, não é tão simples assim. Explica para a pessoa que quer ter um aquário em casa. Vamos lá, Maranhão. Primeiro eu gostaria de salientar que em Minas Gerais hoje já tem bastante profissional nessa área. Certo. Principalmente pelo aquário, né, do Zoológico de Belo Horizonte. Então ali você tem veterinários especializados na saúde de organismos aquáticos. Perfeito. Né? Tem um colega meu que tem quarentenário de peixe. O que é isso? Os peixes ficam nesse ambiente antes de irem para as lojas. Porque se eles precisarem de cuidado médico, é esse profissional veterinário que vai mexer. É ele que vai olhar. Então hoje é bem difundido, né? Cirurgias em peixes. Cirurgia? Tem Caramba. bastante, não muito focal em Belo Horizonte, né, e na região, mas já tem bastante pessoas que fazem isso. Gente, quando eu falo bastante é porque antes não tinha ninguém. Agora já está difundido. Pelo menos agora já tem algumas pessoas que trabalham com isso, né? É porque a pessoa pensa assim, é muito mais fácil eu ter um aquário em casa, mas não é tão simples assim. Né? Exatamente. E antigamente, o pensamento era, meu peixinho morreu, eu vou ali e compro outro. E colocava na mesma água. Na mesma água. E a gente tem que preocupar hoje, principalmente com qualidade da água. É isso aí que você está batendo. Então, ter um aquário hoje é, em primeiro lugar, entender os parâmetros da água. Como que você vai controlar? Essa espécie de peixe que você vai colocar suporta a água de 7 Lagoas? É isso que eu ia falar agora, que é uma água calcária, né? Exatamente. Tem que ser água mineral. Não, você pode trabalhar, só que aí você tende a trabalhar com espécies que favoreçam da água calcária.
Entendeu? Tem esse detalhe também. Mas se... Ah, não, Marcelo, mas eu quero espécies que são da bacia amazônica, né? Que são de água ácida. Hoje tem produtos no mercado que a gente consegue adaptar essa água a isso. Modificar a água. Isso, aí a gente trabalha com parâmetros, mas nisso aí eu sempre aconselho para pessoas de primeira viagem, conversa com a pessoa, né, o dono da loja do aquário ou com o veterinário, pra você não errar o tiro, né? Porque é muito fácil. A pessoa encheu o aquário, colocou a água, peixe, tá tudo certo. coloca o peixe, dá 2, 3 dias, o peixe para de comer e morre. E aí? Aí fica, não, mas aí não presta. Peixe morre muito fácil. Mas né? não teve o devido cuidado. Não teve o devido cuidado e a instrução. Mas tem um detalhe, doutor, nem sempre a loja que está vendendo peixe, né? Não vou generalizar, mas a gente sabe que tem muito no mercado que chamamos de picareta, o cara começa a vender e não vai saber explicar. Então, o correto é procurar uma assistência veterinária para dar aquela explicação, seria isso? Exatamente, né? Você quer com a técnica toda direitinho, você quer conversar diretamente com um profissional que lida com a saúde desses animais, procure o médico veterinário. Com certeza, em toda profissão tem seus picaretas, então tome cuidado mesmo. Se o cara teve má vontade de te explicar qualquer coisa, gente, procure o veterinário. Ter um peixinho também é ter responsabilidade, eles não são descartáveis, né? Então a gente tem que preocupar com a saúde deles. Hoje a gente trata os peixes e consegue resultados ótimos com isso. Bacana. Doutor, nós já estamos chegando no final aqui a nossa interação e geralmente a gente pergunta para os nossos entrevistados se tem algum assunto que a gente poderia ter abordado de extrema importância, né? Que logicamente talvez não tenhamos abordado aqui. Então fica à vontade aí para poder se dirigir aos nossos ouvintes e telespectadores relacionado a esse lado aí. Lembrando mais uma vez que o doutor também está tomando aí a água da Água Florença. A gente falou de qualidade de água aqui, doutor, mas eu quero lembrar que a Água Florença, apesar de ser da divisa de Sete Lagoas, é uma fonte completamente alcalina, é uma água considerada uma das melhores águas de Minas Gerais, né? E a gente tem aí a participação sempre da Água Florença. Doutor, algum assunto que o senhor queira abordar? Vamos lá. Não, eu me coloco à disposição para o senhor, se quiser tirar alguma dúvida, né? Eu sei que tem tema demais para a gente abordar. Com certeza. Né? É impossível a gente trabalhar Vamos nisso. tê-lo aqui novamente, com toda certeza. Fica à vontade, me coloco à disposição, né, para retirar a dúvida dos senhores numa próxima oportunidade. Ou procura a Clínica Universo Pet, para a gente conversar, seja pelos peixes, pelos cães, pelos gatos. Você pode ter certeza que o que eu não conseguir ajudar, eu vou encaminhar os senhores a alguma, né, outra pessoa competente que consiga atender. A gente não fica deixando ninguém na mão, não. Tá? Então, estou à disposição para tirar dúvidas lá, seja pessoalmente, por telefone ou por meio do contato aqui com os senhores. Por telefone nós temos aqui o 377, código 31, né? Porque o programa vai aí para Minas, para o Brasil e para o mundo. O código é 31 3773 7309, 3773 7309, né? Se poder falar com o doutor Marcelo, ele vai atender na hora, caso contrário, a secretária, logicamente, anota e em seguida entra em contato, né? Para que vocês possam, então, ter uma interação com o doutor Marcelo, que eu carinhosamente chamo de doutor Peixe, porque foi uma novidade para mim, apesar que ele disse que hoje já é mais comum, mas foi uma novidade, alguém que trata os peixes. Pois é, nós estamos aí chegando, portanto, ao finalzinho do nosso programa, deixando aí os microfones para que o doutor Marcelo faça a sua despedida, e lembrando que é sempre um prazer receber pessoas como o senhor, principalmente que tem esse amor, esse carinho, esse desejo de servir aos animais, que são os nossos amigos, principalmente nesse momento, como diria o Barbosa Neto, onde nós precisamos aí da atenção e, como disse também o Stefano, dos nossos animais. É com o senhor, doutor. Muito obrigado, Maran, pelo convite, pelas perguntas, né, dos participantes. Fiquei muito satisfeito com a presença aqui no programa. E eu queria, por último, finalizar falando que vacinem seus animais, pessoal. Né, a melhor prevenção possível. Trabalha com check-up, não espera seu animalzinho ficar doente. Precisa de instrução, liga pra gente lá. Se eu não estiver disponível, se a secretária também, a secretária nossa lá, é até legal falar, ela é formada em auxiliar de veterinário, então ela tem competências para dar certas informações, caso eu não esteja disponível no momento, mas se eu tiver, vai ser um prazer atender. Então, vacinem seus animais, procurem sempre castrar os animais, né? Hoje evita diversas doenças com a castração e adotem. É isso aí. Bacana, bacana. Portanto, deixando um agradecimento a todos vocês. Muito obrigado aí a vocês que estiveram conosco até agora no programa. Eu pediria a vocês aí que estão através do YouTube que dê o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal,
Envie esse vídeo para os seus amigos para que mais pessoas possam ter essas informações muito importantes do seu amigo que está aí ao teu lado, que é o seu animal de estimação. Seja ele um réptil, uma ave, seja ele um felino, canino que a gente fala, não é isso? Isso. Um canino, ou seja, o seu animal de estimação é o seu amigo. Fique com Deus, que graças a ele a vida continua. Obrigado a vocês do Facebook, obrigado a vocês da rede de WhatsApp. Fique com Deus, porque graças a ele a vida continua. E como eu sempre digo, vamos em frente, né, minha gente? Porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço, meus irmãos.